Então, sejam todos bem-vindos. Quem acabou de entrar aqui no nosso encontro, nós acabamos de fazer uma meditação que nos coloca em estado de presença, transformando esse nosso encontro em um portal e me deixa muito entusiasmada, muito alegre pela possibilidade de estar sendo aqui agora esse canal que pode estar compartilhando aquilo que recebeu de muitos mestres, através não só do conhecimento da Cabala, mas de um conhecimento espiritual, um conhecimento divino que é manifestado na prática, no nosso dia a dia. Se esse conhecimento não puder ser traduzido em ações, ele já perdeu todo o sentido, perdeu todo o seu valor. O que nos interessa aqui é usar de toda essa vivência e essa experiência e todas aquelas emoções que, porventura, aparecerem dentro de nós, quando essas palavras chegam até os nossos ouvidos, quando elas são mentalizadas dentro dessa nossa lógica, até onde elas vão nos levar, cada um de nós tem a sua jornada e o seu caminho a ser percorrido. Muitas vezes nós estamos falando exatamente as mesmas palavras, mas elas se manifestam dentro de cada recipiente, de cada pessoa, de cada indivíduo, de uma forma completamente diferente. Muitas vezes estamos falando a mesma língua e, apesar disso, não estamos falando a mesma coisa. As mesmas palavras não significam a mesma coisa. Mas, quando nós estamos falando de conhecimento espiritual, existe uma dimensão ainda maior do que tudo isso, que muitas vezes nós não estamos falando a mesma língua, mas dentro dessa dimensão existe um entendimento e uma compreensão enorme. Então, quando eu digo para vocês que eu estou muito feliz com essa oportunidade do compartilhar, é porque, no meu entendimento, cada um que está aqui recebendo essa possibilidade pode ser um portador, pode ser um canal que vai levar uma mensagem que pode transformar não só a sua vida, como a vida daqueles que estiverem no seu caminho. E como sabemos que o projeto divino é perfeito, qualquer um que aparecer na nossa frente é a nossa melhor possibilidade daquele momento. Não existe nada mais perfeito do que a experiência que nós estamos passando naquele momento. E aí, se eu trago para este momento, este é o melhor momento para quem está aqui. Então, nós vamos tentar deixar com que aquelas ideias, aqueles pensamentos do nosso cotidiano, os nossos compromissos, fiquem para fora desse espaço sagrado e a gente possa, mesmo que a gente esteja vivenciando agora uma situação de estresse ou de dor ou de perda, para que a gente esteja ainda aberto e a gente consiga fazer um mergulho cada vez mais profundo dentro destas palavras que muitas vezes parecem ser muito simples, mas são muito profundas. E a repetição delas, afinal, se nós estamos refazendo uma leitura de Torá, quantas vezes a gente refaz aquela leitura a cada ano, a gente refaz. É necessário todos esses ciclos, é necessário todas essas repetições para conseguir chegar no nível da glória, do refinamento, do aprofundamento. E é exatamente sobre isso que nós estamos tratando nesse segundo livro da Torá, esse segundo livro chamado Shmot, traduzido como Êxodo,
mas com o nome verdadeiro, na tradução do hebraico, de nomes. Nós falamos na semana passada que nomes são esses? É a revelação dos nomes de Deus. É um livro em que nós estamos cuidando da nossa liberdade, se realmente somos livres, se realmente somos independentes. Estamos falando sobre a saída de um Egito, o Egito que significa as nossas limitações, os nossos pensamentos negativos que criam muros entre nós. Quando falamos do nosso faraó, que precisamos superar o nosso faraó, nós estamos falando de uma superação que precisa existir dentro de nós mesmos, uma superação de um eu que parece ser um eu que me representa, uma imagem fidedigna que me representa, mas que intimamente ela é uma imagem enganosa. Eu usei a palavra fake na semana passada, eu vou continuar usando, porque dentro do nosso mundo físico, tudo aquilo que nós achamos que é verdadeiro e concreto não passa de uma ilusão. E aquilo que é uma ilusão é a verdade. E esse livro traz para nós a possibilidade de conseguir entender esse raciocínio entrando dentro do conceito dos nomes de Deus, porque quanto mais eu aprofundar dentro desse conceito, mais eu vou conseguir entender se eu sou realmente livre ou se eu estou mergulhado dentro de um conceito de idolatria que coloca a minha salvação sempre em outro indivíduo ou em outra situação que não é a minha vida, que não é a ação que eu estou realizando agora. Eu só vou conseguir ser livre e independente quando eu interiorizar 100% que tudo que se manifesta no meu dia, no meu momento, foi criado por mim e ninguém mais. O que quer que aconteça comigo, eu não posso jogar nas costas do outro. Porque no momento em que eu coloco isso, o meu sucesso ou meu insucesso, em outra pessoa, seja ela um santo ou seja ela o meu chefe, alguém da minha família, o meu mestre, enquanto eu colocar o meu sucesso ou o meu insucesso, o presidente, enquanto eu colocar tudo em cima do outro, eu ainda não sou livre. Porque o outro ainda me controla. E através de fazer essa conexão com os nomes de Deus, eu consigo chegar na pureza dessa palavra, liberdade, que é tão mal interpretada, da mesma forma que este livro é mal interpretado, quando ele fala da libertação do povo judeu, sabendo que ele deveria estar incorporado dentro da libertação de qualquer pessoa que quer sair dos limites da sua caixa, que quer evoluir, que quer manifestar milagres, que quer manifestar a cura, que quer relembrar sobre esse eu divino que se manifesta em nós todo o tempo. O que acontece nessa paraxá de hoje, que se chama Vaierá, traduzindo, e revelou-se, e apresentou-se. E se a gente lembrar que na paraxá passada, na porção da semana passada, Moisés enfrenta grandes dificuldades quando ele retorna ao Egito e ele vai até o faraó
e ele pede ao faraó que liberte o povo hebreu, que ele recebeu um aviso do nome Hashem, e ele pede que ele liberte o povo. E o povo está dentro de uma consciência de escravidão. Muito importante lembrar que Abraão trouxe a consciência do monoteísmo, a consciência de que existe uma consciência única, que é a união de todas as consciências, que todos fazem parte deste sistema, independente, homem, mulher, independente de nação, raça, independente de nada, nós todos fazemos parte de um único contexto e um único Criador, que é esta consciência que manifesta a nossa realidade. Mas até Abraão era um trabalho que estava sendo feito de forma, entre aspas, individual, manifestando o equilíbrio das 3 colunas, fazendo aquela genética da nossa espiritualidade, dessas dimensões de cada um de nós, que está além do físico. Quando nós entramos neste segundo livro, e o personagem principal é Moshe, ele manifestou uma consciência unindo esse monoteísmo de Abraão para um conceito coletivo. Eu preciso fazer a minha lição individual, mas eu agora entendo que existe uma consciência coletiva. Isso é totalmente novo na história. Isso não existia. Hoje, nós estamos acostumados com a democracia. Isso tudo é muito natural. Mas nós estamos falando de uma época em que existiam poucos que mandavam em cima de muitos e não existia direito individual. Direitos só aqueles daquele alto escalão. O rei, o faraó, o tirano da vez. E todo o resto não tinha absolutamente nenhum direito. E isso é tão explícito nessa paraxá, porque Moisés pede para o faraó que liberte o povo hebreu. E o faraó, vendo que Moisés está falando de liberdade, o que é que ele faz? Primeiro, ele iniciou querendo afogar todos os bebês do sexo masculino no Nilo para se livrar de qualquer tipo de ameaça. Infelizmente, para ele, isso não aconteceu. Felizmente, para nós, a gente sabe que a luz sempre vai ser vitoriosa. Moisés foi recolhido das águas e se tornou esse grande herói para nós. Quando Moisés, então, começa a dialogar com o faraó, então, começa a querer cada vez mais impor mais trabalhos aos hebreus. Não era só construir o tijolo, eles ainda tinham que colher a palha. Não era só fazer o tijolo e a palha. São situações de muito sacrifício e sofrimento, cada vez chegando de forma mais opressora em cima desse povo que abaixa a cabeça e executa tudo aquilo que o faraó está falando. Até que, num momento, os próprios israelitas chegam para Moisés e começam a tirar satisfação com ele. E falam para ele: Moisés, por que você voltou? Por que é que você tinha que vir aqui pedir para o faraó a nossa liberdade? Porque agora ele vai nos matar. Agora ele está nos dando muito mais sofrimento. Então, o que adiantou você ter vindo aqui
e começar a exigir coisas. Você nos atrapalhou. O povo pressiona Moisés. E Moisés sabe o quanto o povo agora sofre por sua intervenção. E ele volta a falar com o Criador, com Deus, e ele recebe a resposta de que tudo vai dar certo e que todos vão fazer parte do seu povo escolhido. Mas é muito difícil para o povo aceitar, porque eles ainda alegam a seguinte frase: o faraó nos ama, o faraó nos amava. Quer dizer, eles esquecem de tudo. Agora o faraó nos odeia. Quer dizer que o faraó antes, quando usava e abusava deles, e eles aceitavam tudo, eles ainda assim vieram, quer dizer, veja como é uma questão de uma manipulação de um raciocínio. O faraó nos amava, agora ele nos odeia e ele nos quer destruir. Antes ele não queria destruir. Sabemos que essas histórias são histórias do nosso presente, não são histórias do nosso passado. Esse faraó, que representa essa limitação dos nossos pensamentos negativos, esses pensamentos que todas as vezes que nós queremos ir além, apresentam para nós todas as justificativas para que a gente não saia do lugar, para que a gente não cruze essa fronteira do desconhecido, sempre com a mesma justificativa básica e essencial de que vai dar muito trabalho. Eu vou sofrer se eu fizer isso. Mas quem é que disse que se eu não sofrer, eu consigo me libertar? Quem disse que se eu não pagar pelo preço da liberdade, eu vou conseguir ser livre? Quem foi que disse que se eu não fizer a minha parte, essa liberdade vai chegar até mim? Eu vou deixar a nossa vela aqui, ao nosso lado. Ela está aqui. Eu vou tentar unir, dentro desse raciocínio, essa lógica dos nomes, da idolatria e do sofrimento. Porque a essência dessa porção é: eu posso alcançar a liberdade, mas eu vou ter que pagar um preço. E ela não vai chegar de graça para mim. Se eu conseguir entender essa premissa, essa semente, essa essência, que eu digo para vocês que simboliza Hormá, a sabedoria. A sabedoria, ela vem de forma bruta, porque a verdade dói, a verdade nos faz sofrer. A verdade, para ser incorporada, precisa matar, precisa arrancar, precisa aniquilar partes de cada um de nós, cujas raízes estão tão profundas. E por isso eu vou ter que pagar um preço, e com certeza eu vou ter que passar por um sofrimento. Mas quando eu estou usando a palavra sofrimento e a palavra idolatria, eu tenho que entender que pode existir de forma recorrente a ideia de que eu preciso sofrer para me purificar. Se eu pensar de forma idólatra, eu continuo com a consciência do escravo, no sentido de que aquele que sofre se dá bem, a vítima. Essa consciência,
é mais uma vez uma armadilha e uma ilusão que o Satã coloca para nós. Eu não preciso passar pelo sofrimento para me purificar, ser bonzinho e ser um mártir e ser uma vítima e ser reconhecido por todos que estão em volta de mim de que eu sou uma pessoa maravilhosa. Não é com relação a esse sofrimento que eu estou falando. Eu estou falando com relação a um sofrimento que significa uma entrega, que significa uma ação de restrição, é uma ação de não, é uma ação em que eu encontro um equilíbrio de duas colunas entre o sim e o não, entre o amor e o julgamento. E eu encontro esse equilíbrio trazendo para uma coisa bem básica, é algo que eu vou criando a cada dia, como uma ginástica, em que eu preciso praticar, para conseguir ter a força que eu preciso adquirir naquele músculo. Então, esse sofrimento não é um sofrimento que é pelo reconhecimento de algo que está fora de mim. Esse sofrimento é o sofrimento de uma ação em que eu abro mão de muitas coisas para conquistar um objetivo que é a minha independência. Eu não estou fazendo por Deus. Eu não estou fazendo pelo outro. Eu não estou fazendo para ser reconhecido como o bacana, como o bonzinho, ou como o forte, ou como aquele mais correto. Eu estou fazendo simplesmente pelo fato que eu quero conquistar a minha liberdade. E quando eu entendo, agora vamos unir com os nomes divinos, que Deus, que é único, e se manifesta em tantos nomes, Elohim, Shaddai, Adonai, o tetragrama. Quando o faraó pergunta para Moisés, mas quem é que te manda vir aqui? Em nome de quem? E Moisés responde, o tetragrama, Yod-Kei, Vav-Kei. E o faraó responde a ele, não existe esse nome, eu não conheço. O que quer dizer isso? Que cada um dos níveis da nossa consciência vai alcançar o entendimento de cada um destes nomes e alcançar o entendimento de cada um destes nomes, nós vamos alcançar essa situação em que nós vamos entender, incorporar, compreender essa presença divina dentro de nós mesmos. E isso vai ser a chave que vai abrir essa porta dos limites que impede a nossa liberdade de ser manifestada. Por que é que o faraó não conseguia reconhecer o tetragrama? Porque o tetragrama nada mais é do que aquela força que se apresentou na sarça ardente, que representa a consciência da árvore da vida, que está contida em cada um dos mundos da árvore da vida,
o primeiro, o Yod, depois o Rei, depois o Vav, e representando o outro mundo. Então, eu tenho aqui o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação, da manifestação. Mas dentro dessa consciência, que não é física, dentro dessa consciência, que é a consciência da luz, que o justo atinge aqui no mundo físico, mas que o faraó, que representa essa consciência negativa, mesmo sendo o maior feiticeiro, mesmo entendendo e conhecendo todas as magias, não consegue reconhecer. Porque para ele, a consciência da árvore da vida não existe. Ele não consegue atingir este nível. E enquanto a gente está lendo, estudando essas histórias, o que nós estamos fazendo dentro de nós? Conseguindo chegar mais perto de algo que parece incompreensível, o nome, eu sou. O que quer dizer isso? Aonde vai tudo isso? Mas isso é tão abrangente, isso é tão profundo, que a gente vai estudar vidas, este conceito. Eu não vou falar só de ciclos. E no dia que a gente tiver concluído todas as nossas correções, nós vamos ter incorporado 100% esse conceito e a gente vai estar uno com ele. Neste livro em que a gente está saindo da escravidão, esta semana em especial, que é a semana em que vão acontecer as 7 pragas, que vão quebrar 7 níveis de consciência negativa nesse Egito. Esse Egito que está dentro de nós. A pergunta-chave para ter na nossa consciência o tempo todo vai ser: de que lado eu estou? Eu estou do lado do faraó ou eu estou do lado de Moisés? Porque nessa semana, essa vibração está sendo emanada para nós. Não é à toa que nós vamos ter a partir de amanhã, hoje ainda estamos na véspera da entrada da lua nova de Shvat, que é Aquário, Aquário que traz para nós essa força de expansão coletiva, e nós estamos tendo esse alinhamento planetário também em Aquário, agora nessa lua nova, injetando ainda mais força e mais energia. Vamos torcer para que não seja necessário mais pandemias ou guerras, para que a gente acorde e possa subir em novos níveis de consciência para chegar mais perto da consciência da árvore da vida, que é a nossa missão primordial. Porque nesse momento a nossa alma vai estar una dentro desse todo. Tudo que nós fazemos aqui hoje é resgatar essas centelhas divinas que atolaram na escuridão, na lama, e nós queremos resgatar. E essas pragas, por assim dizer, que estão sendo dadas pelo nosso Criador, junto com este planeta Saturno, que novamente aparece nesse mês, mostrando que só a verdade vai conseguir fazer eu chegar no objetivo divino do meu papel aqui neste mundo
e que eu vou ter que pagar um preço de forma pessoal, para que de forma coletiva todos nós possamos chegar dentro dessa evolução, que é a elevação de todo o nosso planeta, através da consciência de cada um de nós. Aonde você está, no time do faraó, no time da escravidão, esperando que venha um salvador, ou no time de Moisés, que por sua vez, mais tarde, através do nosso mestre Jesus, coloca uma verdade de iluminação para que cada um pegue a sua cruz e saia através da sua vontade, através da sua liberdade, cada vez mais presente.